tem pré-requisitos, na verdade. É importante só que as pessoas gostem de arte, gostem de teatro, mas não precisam ter nenhuma experiência anterior. O TUSP, antes, ele possuía um grupo estável de teatro. Eram pessoas contratadas que desenvolviam teatro financiados pela USP. E aí esse grupo, ele tinha um diretor, que era diretor do TUSP e também diretor de teatro. E esses espetáculos teatrais, então, desse grupo estável, rodavam pelo interior, rodavam pelos outros campi da USP. Maria Thaís e Celso Frateschi começaram a conversar sobre uma mudança disso, né? A ideia foi um pouco transformar isso, foi tentar fazer com que o teatro tivesse ao alcance, um teatro necessariamente vocacional, não profissional, né, para respeitar um pouco as características das pessoas que procurariam fazer esse teatro. Eram os alunos, os funcionários da USP que se juntavam na formação de grupos. A gente propunha isso quando entramos para a direção do TUSP. Tinha um número X de atores e aí essas vagas são reduzidas em cinco orientadores de arte dramática. Que desenvolveriam um trabalho teatral, principalmente em várias cidades onde a USP tem a sua atividade. Nos diversos campi da USP e fora da capital e na capital, pensando em outras formas de aproximar as pessoas do teatro. Ir para o interior me pareceu o caminho um pouco natural, porque a USP existe no interior, né? Então a gente resolveu responder a um direito dos uspianos do interior ter acesso aos serviços e aos trabalhos que a USP cede aqui, por exemplo, em São Paulo. Sair dessa perspectiva de que São Paulo é centro econômico e cultural, né? Cidade de São Paulo cria coisas, produz coisas e aí esses produtos vão circular por outras áreas, né? A partir do momento que você fala, não, então agora a gente vai ter um orientador de arte dramática em cada local. Então a gente também vai olhar para essa produção e também a gente vai descobrir qual deveria ser o papel do TUSP, então, nessa outra localidade. Eu tive contato com a cidade de formas que eu nunca tive, com populações que acreditam em cultura e vivem a cultura, mas não são só as populações universitárias. A intenção era mesmo estabelecer um contato de difusão e desse pilar que a universidade sustenta, né, de extensão, que é um encontro entre tudo que a gente aprende e desenvolve na universidade, levar para a comunidade, né? Eu acho que é uma desconstrução dessa ideia de que São Paulo estaria no centro do que se pensa sobre teatro, do que se pensa sobre cultura. No primeiro ano eu trabalhava eu e a Cláudia, então a gente fazia promoção das atividades, produção, contato com as companhias que participavam. A gente atuou muito fortemente no núcleo TUSP, fazia a manutenção do espaço. Eu vim de uma formação de dança antes da arquitetura, então eu tinha muito interesse em desenvolver uma produção cultural nessa área. Como bolsista, eu participei de ações culturais que o TUSP desenvolvia, como o Núcleo TUSP, o Circuito TUSP de Teatro. Os assistentes de produção, estagiários, bolsistas, eles atuam como facilitadores da manutenção dos processos de criação, divulgação e registro das atividades do TUSP. Hoje eu não preciso contar só comigo. Você vai aprendendo a dividir isso com os estagiários, com outros colegas servidores públicos que também trabalham na área de cultura. Projetos muito legais que eu participei, principalmente um grande projeto do TUSP é o Circuito TUSP, que trazia a realização de oficinas e apresentações teatrais de alto nível artístico. Eu vou citar um exemplo de uma ação que foi muito feliz, que eu desenvolvi com o TUSP como assistente de produção na área de dança, que foi o Dança TUSP 60+.
num momento de fragilidade, né, numa pandemia mundial, e a gente desenvolveu esse curso online. A gente atingiu o Brasil inteiro, né, municípios de todo o país. Um momento marcante para mim no TUSP foi, sem dúvida, a peça Recusa, que abriu o 10º Circuito TUSP aqui em São Carlos, em 2013. Foi um momento de grande efervescência cultural na cidade. Teve uma vez que a gente teve um espetáculo no Teatro Municipal de São Carlos e, por algum motivo, esse espetáculo ele acontecia em cima do palco e ele precisava de um número X de cadeiras. O teatro não providenciou essas cadeiras. E aí eu lembro bem, assim, não sei se foi primeiro, segundo ano que eu estava aqui, eu lembro bem de eu correndo atrás de algum lugar no campus, e isso era um fim de semana. Um grupo com o qual eu trabalhei também aqui de cara foram as secretárias. E secretárias resolvem muitos problemas. E eu lembro que uma delas resolveu esse problema para mim, que foi arranjar essas cadeiras, mas eu tive que carregar essas cadeiras com o motorista do ônibus. Era tipo umas 60, 80 cadeiras grandes, assim, não eram cadeiras levinhas, eu nunca esqueço disso. Um momento que me marcou muito foi o primeiro espetáculo que recebemos. Veio toda a equipe e mudou tudo totalmente, a ambientação, a gente fez plateia, eles colocaram iluminação, era muito mágico pra mim ver o espaço que a gente cuida todos os dias ganhando outra vida, porque ele tem uma vida cotidiana também. A última pergunta que você me faz é por que o TUSP, que é importante que o TUSP esteja no interior? A importância do TUSP no interior. O interior tem uma realidade que tem várias coisas que se semelham com a realidade das grandes cidades, mas tem coisas extremamente particularizadas, características particulares e que revelam um modo de vida, um modo de organização. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, tinha uma atividade, um workshop, um espetáculo. Eu pegava o meu telefone e ligava para as pessoas, olha, vem, tem um workshop legal, traz um amigo, vem com outra pessoa. Foi tentativa e erro. Foi assim, determinada atividade vai acontecer tal dia, tal horário, vamos ver, dá certo, atinge que público. É uma bola de neve, né? Você vai fazendo, de repente você uma pessoa que veio numa ação vem em outra e chama outra e chama outra. E de repente hoje a gente tem um público de teatro que a gente não tinha. E é muito legal ver esse espaço recebendo o público. Porque em São Carlos a gente tem o Teatro Municipal, tem o teatro na UFSCar, mas na USP a gente tem muitos auditórios e é muito importante criar esse espaço para o fazer teatral, para assistir peças, para o público frequentar e ter como referência um espaço em que acontece teatro. E olhar para essa região como uma região que produz, né? Que produz arte, que produz teatro. E se não produz, tem a potência de, né? Porque a questão é você implantar um trabalho para que isso possa acontecer, para que as coisas possam frutificar. Acho que deu certo, porque estamos conversando aqui com gente ligada a uma unidade que ainda existe depois de tanto tempo. Assim, hoje a gente tem vários grupos de teatro na cidade, a gente tem um curso técnico de teatro na cidade também, a gente tem um público de teatro assíduo, né, ponta firme. E a maior contribuição que o TUSP me deu e continua dando é o exercício contínuo de aprendizado a partir de suas ações, sempre relevantes e enriquecedoras. Tive contato com coisas que eu não tinha na graduação e foi muito mágico para mim, me fazia acreditar profissionalmente, né, nesse ramo. Para além disso tudo, o que fica é uma imensa saudade do USP, da universidade, de como a gente podia pensar o mundo e construir, né, possibilidades que eram bacanas para todo mundo, assim. É muito bom pensar a ação cultural, pensar o teatro para além da cidade de São Paulo, né?